O primeiro workshop tem por objetivo elencar prioridades, o que vários dos convidados de hoje de manhã tiveram a oportunidade de fazer, metodologias, mas também nós apresentaremos e discutiremos os componentes da cadeia de valor, e o que nós vamos fazer hoje, à tarde, é a questão dos conceitos. Quer dizer, primeiro o conceito de bioeconomia, mas também, dada a especialidade da professora Vanessa Pinsky, que tem seu doutorado na área de governança, ela também vai adentrar o tema da governança. Em seguida, nós teremos alguns comentários do Justin Axelberg, que integra o projeto Métricas, ele que é especialista nos temas que têm a ver com a ciência da ciência, eu chamaria isso, que é o título de um livro recente, isto é, como mapear o conhecimento existente, como identificar tendências no conhecimento existente e, a partir daí, como definir prioridades para a construção do futuro. Em seguida, nós vamos ter a apresentação da professora Isabel, mas nós faremos isso depois da primeira parte da nossa tarde de hoje. Com esses comentários, e diante do quadro atual que nós estamos vivendo, um quadro de desigualdades recentes, um quadro de deterioração de várias economias, mas também uma grande mobilização da liquidez, especialmente na Europa, Estados Unidos e na China, que são governos, estados-nação, que estão injetando extraordinários volumes de recursos como medidas anticíclicas para evitar crises mais aprofundadas, especialmente na oferta de emprego e renda e de bem-estar. Hoje nós precisamos de instituições que nos ajudam nessa construção da nova era, e aqui nós estamos, a Universidade do Estado, no caso o INPA, a Universidade do Estado do Amazonas, instituições como a FAPEAM, se juntando com a FAPESP, com a Universidade de São Paulo, com a FEA e com tantas outras instituições, que são instituições cujas pessoas elas herdam o que os que vieram antes fizeram e deixam legados para os que vêm depois. Portanto, hoje, mais do que nunca, a sociedade precisou de instituições, e o que nós estamos juntos fazendo e revelando a contribuição que as nossas instituições podem oferecer à nossa sociedade. Com isso, eu passo a palavra à professora Vanessa Pinsky para as suas considerações com relação ao tema da bioeconomia, os conceitos, e a partir daí também toda a nossa discussão sobre as práticas. A palavra é sua, professora Vanessa. Muito obrigada, professor Jacques. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui para compartilhar uma rota inicial aí que a gente tem discutido ao longo dos últimos meses no âmbito do nosso projeto Bioeconomia. Bom, uma das questões aí fundamentais que é um processo em andamento é a definição do que é bioeconomia na perspectiva do nosso projeto, né? Então, só para iniciar a apresentação, né, eu trago aqui um conceito da definição de bioeconomia pela OECDE, que, na verdade, é um conjunto de atividades econômicas relacionadas à invenção, desenvolvimento, produção e uso de produtos e processos biológicos. Ela está relacionada com a contribuição socioeconômica do país, com o bem-estar humano, o aumento da produtividade agrícola e com processos industriais, e com foco na melhoria da sustentabilidade ambiental nessa definição. E, além disso, a OCDE condiciona o desenvolvimento da bioeconomia a uma série de políticas públicas coordenadas por diferentes níveis do âmbito governamental para revolucionar o que eles chamam de revolução biotecnológica, né? Ou seja, uma definição bastante abrangente e muito ampla na sua concepção, né? E a bioeconomia é um tema emergente. Acho que o fundamento é a união da questão econômica com os conceitos relacionados à economia para fomentar o desenvolvimento sustentável. E o que tem sido utilizado, na verdade, é um buzzword, né? Acho que na parte da manhã aqui do workshop nós tivemos uma fala do Paulo Moutinho que foi bastante provocadora, que o termo bioeconomia ele é tão grande, ele é tão amplo, que ele se torna pequeno na medida em que a bioeconomia ela pode ser utilizada tanto para o fomento do desenvolvimento
socioeconômico, considerando as questões de preservação ambiental do bioma Amazônia, como também para malefícios, né? Então, por exemplo, tudo que caracteriza a bioeconomia, por exemplo, a monocultura, pode ser considerada aí por muitos aqui dentro desse escopo aí dessa definição de bioeconomia. Então, nesse sentido, essa discussão mais aprofundada é algo que é importante não só no escopo do nosso projeto, mas em termos de o modelo de desenvolvimento econômico que nós queremos para a Amazônia, né? Aqui trago um pouco mais de aprofundamento dessa definição de bioeconomia, que ela pode ser caracterizada em 3 níveis, né? Por exemplo, relacionado à economia ecológica, e relacionado aí com a preservação dos ecossistemas, com a biosfera, a economia baseada na ciência, ou seja, a biotecnologia industrial, considerando o conhecimento como uma mercadoria, e a economia baseada na biomassa, né? Aí com foco na substituição de combustíveis fósseis e mineração para produzir energia e materiais. Agora, o que é a bioeconomia na Amazônia, né? E aqui eu trago algumas premissas que a gente começa a discutir no âmbito do nosso projeto Bioeconomia, do que seria essa bioeconomia dentro da Amazônia, né? Então, uma coisa que temos um alinhamento muito grande entre os pesquisadores aqui do nosso projeto é que a nossa visão de bioeconomia, ela tem como principal premissa a questão do bem-estar humano, a geração de emprego e renda. O respeito à cultura local e valorização dos saberes tradicionais, né? O desenvolvimento econômico a partir de insumos da biodiversidade, a fundamental questão relacionada à manutenção da floresta em pé, a preservação dos ecossistemas, tanto terrestres quanto os aquáticos, a consideração sobre as especificidades e potencialidades regionais e locais, né? O que a comunidade quer, em termos de desenvolvimento na bioeconomia, a questão relacionada ao desenvolvimento tecnológico e industrial, os sistemas tradicionais de manejo e o desenvolvimento de cadeia de valor com base na biodiversidade. Agora, voltando um pouco mais aí na fala do Paulo Moutinho, que foi bastante provocadora hoje na primeira parte do nosso workshop, ele traz algumas contribuições adicionais do que eles têm discutido dentro do IPAM em termos do que é bioeconomia e o que são premissas para o desenvolvimento de uma cadeia de valor com base na biodiversidade, né? Então, uma das principais premissas que ele colocou para a gente é a questão não só da preservação ambiental, mas ter o desmatamento zero como um dos fundamentos aí para o desenvolvimento das cadeias, né? Porque o ecossistema precisa continuar mantendo a sua função, né? Os seus serviços ambientais. A outra coisa que ele traz, que está alinhado com as nossas premissas iniciais também, é o fortalecimento das dinâmicas da comunidade e da cultura local, né? A questão da distribuição justa de benefícios, ou seja, para quem é a distribuição desse valor gerado e para quem, para quê e em que escala, né? A outra questão que ele coloca como fundamental é o aumento da renda para o amazonida, a distribuição de renda e uma premissa importantíssima de evitar a concentração de terra, né, nos processos aí de produção e extração. Outra questão que está relacionada também com as nossas premissas iniciais é o respeito aos saberes ancestrais dentro do processo de produção tradicional, né, onde a produção de larga escala não seja não seja destruidora aí da produção extrativista aí tradicional, né? E considerar fundamentalmente os preceitos da economia circular nas cadeias de valor. Quando o Paulo Moutinho trouxe essas discussões, isso daqui me remeteu automaticamente para o conjunto de salvaguardas que estava sendo desenvolvido no âmbito do Fundo Amazônia, e que o Fundo Amazônia, até 2015, tinha um grupo de 30 pessoas que estava trabalhando na formulação das salvaguardas de REDD+, no Brasil, com base nos projetos que tinham que ser adotados essas salvaguardas para os projetos financiados para o Fundo Amazônia. Então, acho que essa provocação do Paulo nos remete a importantes documentos que foram construídos por meio de uma
de um processo participativo com diversos integrantes da academia, do setor privado, de organizações da sociedade civil organizada, na construção dessas salvaguardas socioambientais para o apoio a projetos de rede. Então, acho que assim, a gente até como reflexão de projeto não precisa partir do zero. E aí acabei resgatando aí algo que eu estudei na minha tese de doutorado, que eu estudei o Fundo Amazônia, que é a questão da governança do Fundo Amazônia e do RED+, né, que é um mecanismo aí de financiamento do clima. Então, trazer todas essas condições que são internacionalmente reconhecidas no âmbito do quadro Convenção do Clima da ONU e por financiadores internacionais e o grande mercado internacional que compra os produtos do Brasil, a questão de quais são os condicionantes ambientais e sociais para que a gente tenha um mercado desenvolvido e que respeite a natureza, as comunidades locais e com o mínimo impacto possível, né? Então, trago mais algumas reflexões aí de provocações de hoje de manhã. Uma outra definição que acho que foi o princípio norteador quando a gente estava no início do projeto, até no início do pré-projeto, escrevendo a proposta que foi submetida para a FAPESP e FAPIAN no âmbito dessa chamada do projeto nosso que foi aprovado, é a definição de cadeia tecnoprodutiva baseada na biodiversidade da Becker, né? Então, ela associa a questão da cadeia produtiva com a cadeia de conhecimento, a partir do âmago da floresta, onde as técnicas de produção, elas vêm das populações locais. E ela fala muito na questão de agregar valor aos produtos do extrativismo, né? Desenvolver certificações, interagir com centros de biotecnologia avançada. Então, ela traz todos esses elementos de inovação, tecnologia, respeito à cultura local, às comunidades tradicionais, como fatores aí preponderantes para o desenvolvimento dessas cadeias aí com base na biodiversidade. Você vê, riqueza, inclusão social, sem destruir a natureza. Esses são os preceitos da definição que guiaram o desenvolvimento do nosso projeto, né? E na nossa visão, a cadeia de valor com base na biodiversidade, ela tem que agregar valor, o valor material e um valor imaterial, né? Então, indicadores macroeconômicos, eles não são os mais relevantes para o âmbito do desenvolvimento e estudo das cadeias de valor que nós estamos focando, mas em que medida ela traz valor para a comunidade, em termos materiais e em termos não materiais, como a valorização das culturas aí locais, né? E aqui eu trago mais como referência também, sem entrar em muitos detalhes, há alguns estudos que estão já traçando o potencial econômico da região amazônica, né? Então, traz até alguns números aí de um possível mercado, uma possível de demanda aí de exportações de produtos da Amazônia para o mercado internacional, né? Então, os números eles são bastante expressivos, né? Em termos de potencial do que se exporta hoje, por exemplo, peixes, pimenta, castanha do Pará, sucos, insumos, frutas, etc. E tá, então, o estudo aponta aqui para nós o mercado hoje de exportação da Amazônia e o potencial aí internacional de exportação, né? E aí, assim, trago não muitas soluções, mas algo que a gente começa a nos questionar aí no âmbito do nosso grupo de pesquisa, alguns questionamentos que são fundamentais para a gente em termos do estudo e da compreensão da dinâmica e como que essas cadeias funcionam, né? A primeira delas, que eu acho que é uma discussão forte que começou recentemente no nosso grupo, que é um direcionador para a gente, será que o tamanho do mercado deve, de fato, direcionar o desenvolvimento de uma cadeia de valor na Amazônia? Então, assim, a conclusão inicial, ou não conclusão, mas assim, o reforço que nós temos em termos de compreensão é de que, para a gente, o tamanho do mercado ele não é o principal. O principal é em que medida o desenvolvimento dessa cadeia ela vai trazer como resultado ou como impacto o bem-estar humano, né? Uma segunda premissa é a questão de que esse bem-estar humano ele tem que vir concomitantemente com a conservação ambiental, né?
E isso com respeito à cultura, inclusão social e digital. E aí eu queria já caminhar um pouco para a segunda parte aqui da minha apresentação e caminhando para a conclusão. Um dos elementos importantíssimos para o desenvolvimento dessas cadeias da biodiversidade na Amazônia é a questão da governança. A governança não só das cadeias, mas a governança da política pública de bioeconomia que começa a emergir aqui no Brasil e que hoje está muito alinhado com uma teoria aí que eu já estudo há algum tempo, que é a governança experimentalista, que é uma teoria que discute como que as políticas públicas que se formam para endereçar um problema altamente complexo, baseado num nível muito grande de incerteza, onde não existe um modelo comparável para resolver um problema societal, de que maneira isso é construído numa abordagem de baixo para cima, ou seja, com o envolvimento de diversos atores, com o estabelecimento de metas, com o financiamento de projetos experimentais, com o entendimento dos resultados do impacto desses projetos para que a gente aprenda muito rápido no que deu certo e no que não deu certo também, numa perspectiva de dar escala aos experimentos bem-sucedidos, né? E isso que se forma um círculo virtuoso de aprendizagem coletivo com atores do setor público, com organizações da sociedade civil que muitas vezes são as responsáveis por implementar o projeto no nível local, com financiamento de iniciativas privadas e de que forma a gente consegue construir coletivamente uma política pública para resolver um problema altamente complexo e sistêmico, né, que é a questão do desenvolvimento da região e do bioma da Amazônia, né, com foco em bem-estar humano, com geração de emprego, renda e com a manutenção da floresta em pé e preferencialmente aí com a premissa aí, do IPAN de ter o desmatamento zero como uma ambição aí de futuro, né. Essa é uma ideia aqui esse daqui é só apresentando um pré-projeto inicial da minha pesquisa de pós-doutorado na FEA, que eu sou supervisionada pelo professor Jacques. Então, inicialmente, a ideia é começar a entender o contexto da formação da política pública da bioeconomia na região amazônica e de que maneira ela está sendo construída com diversos atores da sociedade na perspectiva dessa teoria e da governança experimentalista, né? Ou seja, a gente tem conjunto de condições, a gente tem ações e interações de diversos atores, e de que maneira a gente consegue aprender por meio dessas interações desses diversos atores, pelos arranjos de implementação que começam a surgir dessa política pública, e como que esse aprendizado coletivo pode nos subsidiar esse experimento, a implementação de projetos bem-sucedidos, que experimentos bem-sucedidos possam ter escala local, escala regional, e de que maneira a gente consegue entender quais são os atores e os stakeholders fundamentais para o desenvolvimento dessa política pública, por meio de financiamento, de estratégia, de instituições multiníveis, aproveitar esse fluxo de financiamento internacional que o professor Jacques apresentou para a gente aqui no começo dessa sessão, e trazer isso com vistas aí ao desenvolvimento das cadeias produtivas, né? Em que medida a gente consegue ter o desenvolvimento de uma governança de política pública para a biodiversidade e que isso ajude no fomento dessas cadeias com base na biodiversidade, com foco em geração de renda, bem-estar humano e a distribuição de valor para os stakeholders, né? E aqui eu finalizo a minha apresentação com algumas reflexões que são, na verdade, perguntas, né? Mais provocações, ainda sem muitos encaminhamentos de respostas ou soluções, né? Que tipo de modelo de desenvolvimento econômico queremos para a Amazônia? E como que é caracterizada uma cadeia de valor sustentável com base na biodiversidade da Amazônia? Essas são duas questões que nós não temos respostas, né? E no final a gente está construindo uma série de questões e que vão nos respaldar aí para a base do que a gente vai construir no próximo 1 ano e meio, 2 anos de projeto, né? O que é uma cadeia de valor da biodiversidade de fato consolidado? Quais são os indicadores que medem o nível de maturidade e desenvolvimento de uma cadeia de valor da biodiversidade?
Uma cadeia de valor da biodiversidade fragmentada é considerada frágil? O que é uma cadeia frágil? Quais são os principais atores de uma cadeia de valor e como eles se relacionam? A relação entre os atores da cadeia são justas na oferta e na demanda? E o desenvolvimento tecnológico é um indicador importante para medir o nível de desenvolvimento de cadeia? Então, é isso, pessoal. São algumas questões que norteiam hoje os nossos trabalhos, e sumarizando a mensagem que eu quis trazer para vocês aí nesses minutos, é de que a gente tem um foco em entender o que é uma bioeconomia de fato aplicada para a realidade da Amazônia e como a gente consegue conciliar isso com o entendimento dessas cadeias com foco no bem-estar humano, emprego e renda. E temos a premissa de que ter uma boa governança e arranjos de implementação é algo fundamental também para o desenvolvimento socioeconômico da região. Esse é o site do nosso projeto, vou colocar no chat depois como referência, o que tem vários, um portal aí que não só que fala sobre o nosso projeto, mas tem uma série de informações aí qualificadas e de uma curadoria qualificada de conteúdo que o professor Jacques tem liderado e coordenado. E o meu muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Vanessa. Parabéns aí por uma excelente apresentação. Não só um conteúdo de qualidade, mas também uma apresentação muito bem elaborada, que facilita o entendimento e a compreensão. Nós vamos abrir daqui a alguns minutos para perguntas e comentários. Podem ser feitos pelo chat ou poderão ser feitos de viva voz, quem pedir a palavra. Nós somos hoje uma comunidade de 40 pessoas, então dá tempo para as pessoas se manifestarem. Mas antes disso, eu pedi ao Justin Exeber, que integra o projeto Métricas, dialogar com a apresentação da Vanessa, quando a Vanessa sublinhou a questão do conhecimento. Ela disse que vamos dizer, o desempenho da cadeia, de alguma forma, depende do conhecimento existente sobre cada elo da cadeia. Então, como nós ficamos sabendo qual é o conhecimento existente sobre os elos da cadeia? E como o Justin trabalha com esse tema no projeto Métricas para as instituições de geração de conteúdo e conhecimento, que são as universidades, ele tentou fazer essa aplicação para uma das cadeias. Eu vou passar a palavra por 5 minutos ao Justin. Por favor, Justin. Perfeito, muito obrigado. Refletindo o comentário da Vanessa sobre a bioeconomia, seja um tema muito grande e, no mesmo tempo, muito pequeno. Acho que todos nós já vimos em bancos de dados de pesquisa, em cada base que se olha, o que é considerado bioeconomia é muito maior do que o que é escrito como bioeconomia ou o que é descrito. Então, isso é um desafio. Então, peraí, colocar a minha apresentação. Você consegue ver? Sim. Coloca em tela Perfeito. cheia. Ah, tá perfeito. Sim, está funcionando. Ótimo. Ok, isso é uma pesquisa relativamente nova ainda, então eu vou passar só uns 5 minutos falando. A gente está tomando cada um das cadeias produtivas do projeto, estamos analisando. É muito interessante que, basicamente, cada um tem um perfil de conhecimento e publicação distinto, então parece que vai ter algumas coisas, as lições que a gente tem em comum, e outros vão ter necessidades e talvez gargalos e lacunas em conhecimento distintos. Então, para hoje é sobre açaí, isso foi o nosso protocolo de busca no Web of Science, nos últimos 6 anos, de 2016 para agora. Encontramos 593 itens em total, vou pular. E como se vê, o açaí, isso não é necessariamente uma grande surpresa, que a grande maioria da produção internacional sobre açaí é feito aqui no Brasil. Com um pequeno, se olha aqui, uns 70 artigos lá dos Estados Unidos, e mais alguns alguns do Canadá, alguns da Inglaterra, alguns da Espanha, mas a grande maioria é a produção brasileira. Isso se reflete também, uma coisa que é relativamente inusitado, o fato que os 10 maiores produtores são todas instituições brasileiras também, com o número 1 sendo a Universidade Federal do Pará. Realmente isso é destacado, é caracterizado, essa produção, por uma forte presença dentro da bioma.
que, de novo, é uma coisa que é um pouco distinto de o que a gente viu do cacau, que eu vou falar brevemente amanhã, e também dos demais, que isso realmente é uma produção bastante local. Isso também tem certas consequências para a estrutura da pesquisa. Você olha aqui, eu fiz isso, basicamente um mapa das palavras-chave contidas nesses 593 artigos. Então, vemos aqui, temos um cluster verde, que isso caracteriza uma grande maioria da pesquisa fora da Amazônia, que é sobre comercialização, mas especificamente eu categorizei isso. São estudos sobre os benefícios de saúde, ou talvez o uso de açaí já industrializado, já preparado e já fora da bioma, como que isso poderia ser utilizado. Segundo, temos o vermelho, que é sobre a produção nos elos iniciais. Isso é um cluster que a gente encontra, que eu vou te mostrar daqui a pouco, a gente encontra bastante nas pesquisas dentro da bioma. O cluster roxo é sobre o uso de subsídios ou biomassa, é aquela que a Vanessa estava falando, sobre aquele conceito de bioeconomia, sobre estudo de biomassa, e também dos subprodutos. E finalmente temos um azul e amarelo, que é uma combinação de métodos de processamento, geralmente nos elos mais altos da cadeia, e também do seu do comercialização também, então tem uma mistura desses dois fatores aqui. Ok, depois disso, eu dividi, porque também é outra coisa, o tradicional, quando a gente olha na categorização no Web of Science, temos categorias que são definidas principalmente por área de conhecimento, que de certa forma pode ser útil para a gente, mas na verdade não quer dizer muito sobre o uso ou aplicabilidade de uma pesquisa. Então, tem várias categorias que estamos vendo emergindo em cientometria hoje em dia, que são baseadas no fato se o periódico foi de ciência de alimentos, ou se foi na física, da química, e sim sobre a relação do conteúdo. Então, eu fiz essa análise breve primeiro, baseado na cadeia de valor de açaí. Eu categorizei, eu separei todos os artigos nesses 4 elos da cadeia de valor. E o que achamos, o que eu estou realmente interessado nisso, porque a parte da minha hipótese, que na verdade o que é preciso para uma cadeia produtiva é de ter uma rede científica que cobre todos os elos, que está presente em todos os elos. Então, o que me interessa especificamente são essas publicações entre o estado de São Paulo e no bioma da Amazônia, que eu achei 23 artigos. A gente vê aqui que temos um equilíbrio de quase 30% para cada das 3 etapas. Eu dividi o processamento em um processamento tradicional e dos subprodutos, mas se olha aí, isso é mais ou menos como que funciona. Já se olharmos para os artigos publicados com os Estados Unidos, é mais de 80% dedicado à produção no industrializado, comercialização e benefícios de saúde ao consumidor. Este quarto aqui já se olha só para a produção das universidades dentro do bioma. Temos 45% enfocado no elo de produção, mais 25% enfocado no elo de processamento, mas a grande maioria com uma aplicação muito local, ou uma coisa que não escala muito e não vai crescer o mercado fora para sair. E só quando a gente olha nessas parcerias entre o Sudeste, ou neste caso São Paulo, e a Amazônia, que vemos esse equilíbrio, é uma coisa que acompanha desde o começo até o fim da cadeia, né? Então, isso é o nosso a nossa conclusão intermediário para essa. Então, a conclusão é exatamente isso, é o tipo de parceria que parece que produz o melhor pesquisa por enquanto. E também foi muito interessante que o local da instituição para açaí tem um grande efeito no conteúdo e no enfoque. Isso talvez não seria tão surpreendente, mas também é uma coisa que é absolutamente marcado e o efeito foi muito maior do que eu antecipei. Então, para os próximos passos que a gente está planejando agora, que eu quero ver muito mais detalhes sobre essas categorias que eu fiz. Então, o primeiro seria
se é realmente a produção, enquanto cai em cada gargalo, se essas são realmente aonde tem necessidade para mais pesquisa científica, ou se tem pessoas subrepresentadas e pessoas superrepresentadas. Da mesma forma, o que me interessa para a próxima é quais que são os stakeholders e práticas que são atualmente favorecidos. Que vemos, por exemplo, essa categorização em termos de produção é muito bruto ainda. A gente não entende qual tipo de produção está sendo favorecido, se isso é plantação, se isso é muito extenso, se isso é misto, ou se isso é tipo agroflorestal. Terceiro, isso é uma coisa que eu não incluí nas tabelas aqui, mas o fato que a Web of Science é só uma fonte, mas tem 93% disso em inglês. Isso é um exemplo potencialmente que vai excluir vários stakeholders e vai constatar vários obstáculos que nível uso dessa aplicação desse conhecimento. Este tipo de coisas são estratégias que deveriam ser utilizadas e deveriam ser consideradas. Também 55% dessa pesquisa é atrás de um paywall. Então, se você não for dentro de uma universidade, dificilmente você vai ter acesso. Então, isso é outra coisa. Os sistemas de acesso aberto deveriam ser considerados como indicadores. O quarto, a minha ideia seria se a gente consegue consolidar os indicadores replicáveis para outras cadeias de produção, se a gente consegue essa identificação consistente, isso seria um grande uso para agências de financiamento, mas também para stakeholders, tomadores de decisão, e também para nós como pesquisadores. Então, esse tipo de indicadores são emergentes, mas muito importante para a nossa governança científica, se isso vai conformar a cadeia produtiva. Finalmente, talvez o mais difícil seria o desenho de métricas que ajudam a avaliação de impacto dos projetos nas políticas públicas, como que a gente consegue descrever, transmitir, comunicar isso para o público. Isso é um projeto que transborda muito o que eu apresentei aqui, mas isso vai ser o que a gente vai estar olhando nos próximos anos. Obrigado. Obrigado, muito obrigado, Justin. Muito obrigado. Nós temos duas apresentações. A primeira da Vanessa, que conceitua bioeconomia sobre várias perspectivas. Ela começa com a OCDE, passa por Berta Becker, depois disso ela coloca as premissas do projeto, colocando a dimensão humana no centro, mas em toda a apresentação da Vanessa, especialmente de manhã, quando o Carlos Bueno também encerrou, e o próprio Luiz Melo, a palavra conhecimento surgiu. Quer dizer, aonde está o conhecimento e como esse conhecimento deve ser utilizado. E a contribuição que o Justin trouxe são formas de mapeamento do conhecimento existente, já dividindo em vários anos. Nós temos 10 minutos agora para comentários e observações, e nós devemos, dentro de 10 minutos, portanto, isso será às 16h50, passar a palavra para a professora Isabel, pedindo a Graziela apresentar brevemente a professora Isabel. Eu queria saber se alguém quer fazer uso da palavra sob a forma de uma pergunta ou de algum comentário. Por favor, levante a mão. Tentarei aqui ver se existe alguma solicitação. Caso contrário, nós passaríamos para a apresentação seguinte. Eu vejo que a professora Bia Bonacelli, da Unicamp, quer fazer uso da palavra. A palavra é sua, professora. Boa tarde a todos. Em nome do professor Jacques, eu aqui me apresento. Eu sou professora Maria Beatriz Bonacelli, do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, e coordenadora de um dos projetos aqui, Congêneres, como o professor Jacques nomeou esse conjunto. Tem sido de uma riqueza enorme essas apresentações. A gente está organizando a nossa apresentação para amanhã à tarde, e é impressionante realmente como, logicamente, nós temos pontos de contato, senão não estaríamos aqui, certo? Mas é isso mesmo que nós estamos vendo no nosso caso, cujo trabalho analisa os fitoterápicos de espécies amazônicas
E, realmente, tem essa pergunta, onde está o conhecimento? Porque a nossa dificuldade... Então, tanto o Justin como a Vanessa colocaram 2 pontos muito essenciais. Então, o que significa uma cadeia frágil, né? Frágil tecnologicamente falando, e isso pode ser considerado uma cadeia frágil, ou lacunar. A cadeia lacunar, ela sim é frágil, né? Mas a cadeia não tão tecnológica, ela é uma cadeia frágil. E a questão do conhecimento, onde está o conhecimento, né? E a gente tem, então, se debruçado a isso. Não tem sido fácil para a gente obter informações. Conseguimos, sim, informações como a do Justin, por exemplo, de saber quem produz conhecimento científico sobre um cária, por exemplo. Um dos expoentes é o professor Mário Tomazello, do outro projeto, né, da Exalc, que já fez uma grande contribuição sobre um cária, por exemplo. Mas, no início da cadeia, a gente está percebendo isso, da Uncária, a gente está percebendo justamente essa fragilidade para a apresentação do insumo, né? Então, no começo da cadeia, já tem essa fragilidade, e a gente tem dificuldade, inclusive, de conseguir informações mais precisas sobre produção, volume de produção, valor de produção, se importa, quanto exporta, enfim. Então, assim, muito ao encontro daquilo que nós estamos, até colocamos uma lista de desafios, e tem desafios de todas as espécies, tanto científicos, para a gente estudar o caso, como para a gente pensar numa cadeia. Então, tem as 2 questões ali. Então, só queria reafirmar aqui que nós estamos muito em paralelo ao que vocês têm colocado, mas foi de uma grande ajuda, que também avançou muito, vai nos ajudar a avançar nas nossas reflexões também para o nosso caso aqui, essas discussões de hoje. Agradeço, então, essa oportunidade. Muito obrigado, professora Bonacelli. Para aqueles que não são dos chamados projetos apoiados pela FAPESP e FAPEAM, nós queríamos informá-los que os projetos coordenadores e coordenadoras decidiram se encontrar mensalmente. Isto é, a cada mês nós teremos pelo menos 1 hora de reunião conjunta, onde um vai contar para o outro como está avançando e saber como podemos nos alimentar mutuamente com a experiência dos demais projetos. Eu queria saber se tem mais algum comentário ou observação sobre as 2 apresentações de hoje, antes de passar a palavra à professora Graziella. Muito bem. Nós, então, vamos passar a palavra à professora Graziella para a segunda apresentação. Em seguida, nós vamos ter novamente comentários e perguntas. O professor Mário foi citado, eu vou deixar ele depois das todas as apresentações, antes do encerramento que o professor Adalberto Val vai fazer no final da nossa sessão, em torno das 17h30. Professora Graziella, a palavra é sua para apresentar a professora Isabel Seabra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma honra poder apresentar a professora Isabel, que é professora de Finanças na Universidade Estadual do Amazonas. Ela é diretora do Tribunal de Contas do Estado, e a sua trajetória em finanças, né, também questionava ela sobre a questão de quanto que, de fato, as comunidades extrativistas, né, elas tinham conhecimento sobre a sua sustentabilidade financeira, né? E ela, ao desenvolver o seu projeto, que está agora em fase final para defesa, né, ela mergulhou nas especificidades das RESECs, né, para entender, né, como que se fazia, como as próprias comunidades faziam a sua leitura, né, sobre a sua questão de geração de renda, para a gente poder identificar oportunidades de melhoria, que é essa nossa proposta com esse projeto de pesquisa, né? Não só a gente diagnosticar, mas a gente também ser propositivo, né, no desenho de ferramentas que possam contribuir com os gestores públicos, com os gestores de organizações da sociedade civil, com os gestores de RESECs, né? Então, a professora Isabel vai compartilhar
né, aquilo que ela viu, né, nessas RESECs, e também aquilo que ela desenhou como um modelo, né, um sistema que pudesse, né, ser disseminado com a tecnologia social para ser disponibilizado para gestores, né, que atuam e estão preocupados com o fomento de comunidades extrativistas, né? Então, esse é um elo importante do nosso trabalho, que é o lado da oferta. Então, Isabel, então está aqui à disposição para que você possa apresentar, e qualquer dúvida, estou aqui dando todo o suporte. Então, a minha tese de doutorado é sustentabilidade financeira, uma proposta de modelo analítico para reservas extrativistas do bioma Amazônia, e durante o desenvolvimento veio na necessidade de agregar todas as informações num só local, que pudéssemos enxergar início, meio e fim, e projetei um radar de sustentabilidade financeira, que eu vou mostrar para vocês agora, daqui a pouco. Dentro da minha base, do meu núcleo de pesquisa, dentro do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, eu estou no grupo 2, a minha pesquisa está no grupo 2, reserva extrativista, portanto, unidades de uso sustentável, onde as comunidades podem extrair o sustento da terra. Aqui é um pequeno mapa de como o estado do Amazonas está fragmentado no sentido de proteção, de unidades de conservação, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável. E aqui, agora na pesquisa, 2019, 2020, fiquei muito, muito impactada, porque o arco do desmatamento já está chegando no Amazonas. O Amazonas é, sem dúvida nenhuma, um estado bem preservado ainda. A queimada ainda não entrou na reserva, mas podem ver aqui o mapa da predominância das principais reservas de alumínio, cobre, cromo, estânio, que são no Pará, não por acaso uma região bastante desmatada, que sofre com desmatamento, e o arco do desmatamento se aproxima perigosamente do estado do Amazonas. Por isso é uma premência de urgência em projetos que possam frear essa situação. A parte de reserva extrativista, nós temos 92 no Brasil, entre estaduais e federais, né? Dentro do bioma Amazônia são 77, onde 13 estão no estado do Amazonas, né? Com a pandemia, a minha intenção era ir em 4, não consegui liberação, porque com a pandemia pelo coronavírus foi bloqueada a entrada. Eu consegui acessar via SEMA, depois de devidamente comprovar, eu e minha equipe de pesquisa, que nós não estávamos com o vírus, nós conseguimos acessar a reserva. Então, me embrenhei na reserva extrativista, especificamente no Rio Purus, indo em visita em loco, 16 comunidades têm a reserva, 191, uma família com praticamente 700 pessoas. Eu visitei 50%. Aí do meu celular, para você ver que funciona a internet lá. Então, é possível, o produto da minha pesquisa consegue chegar até lá, porque isso aí fomos nós. Ao visitar, eu finquei aonde eu fui, navegando aí no Rio Purus. E esse mapa aqui, o verde escuro e o verde claro, é só para eu contextualizar uma situação em que a reserva, boa parte dela vai para o fundo. É uma reserva extrativista numa área de várzea, né? Então, essa área mais clara aí é várzea, a terra firme só na parte verde. Então, você tem aí, só para situar, 16 comunidades e 22 localidades. As comunidades, como a foto está demonstrando, são áreas de maior infraestrutura, escola, sede comunitária, igreja, campo de futebol, concentram 75% da população local, né? E 80% da produção. Então, meu foco foi em comunidades, até porque as localidades estavam praticamente vazias. Não consegui encontrar, na etapa em que eu fui, nenhum residente nas localidades, que geralmente é uma pessoa, uma casa,
né? E concentra 25% da população e 20% da produção, né? Tá aí é o aspecto da minha pesquisa. Eu consegui fazer uma entrevista com 30% das famílias locais, 10% dos residentes nas comunidades. Então, foi um extrato muito interessante, tá? Aqui o valor da produção, que eu fiz o levantamento junto com os dados que já tinham, que o gestor da reserva tinha, que o senhor Altemar, que é gestor da reserva, tanto da Resex de Canutama, quanto da floresta de Canutama. Então, quer dizer, o mesmo gestor para áreas muito, mas muito extensas, o que não permite que ele visite com regularidade as comunidades. Para vocês terem uma ideia, num intermédio de 1 ano e 6 meses, a primeira visita que ele fez foi comigo, durante a minha pesquisa. Então, daqui eu vou chamar a atenção de algumas situações, por exemplo, a castanha, o grande carro-chefe da reserva aí, com sempre acima de 30% de representatividade da produção, seguido da farinha, do pescado, tanto fresco quanto seco, porco e o açaí, também grande representatividade do açaí. Me chamou um pouco de atenção aí a entrada do carvão vegetal surgindo já na tabela de produção, já concorrendo para ser um produto de venda, sendo ofertado pela reserva, o que me causou uma surpresa desagradável, porque, em que pese que há uma intenção de se usar toras caídas, né, a madeira caída, mas como saber se o que estão utilizando, né? E eu já vi aqui em Manaus, já identifiquei sacas de carvão com o carimbo da área de Lábrea, da parte onde fica a reserva. Então, quer dizer, se esse mercado começa a ser mais pujante, nós temos aí um problema grave de aumento do desmatamento local. Então, aí, para vocês terem uma ideia da diferença brutal que eu encontrei dentro das comunidades, da forma com que ela é produzida, da forma com que ela é ofertada, da tipificação diferenciada entre uma comunidade e outra. Essa é uma negociação comum de uma comunidade que tem um líder que tem prerrogativas de uma pessoa que sabe negociar, que a gente chama de empreendedor, né? Negocia. Então, a negociação dele é direta com os atravessadores. Existe uma comunidade que está se transformando no grande atravessador de castanha dentro da própria Resex. Então, quase que uma espécie, aí vai uma crítica, de canibalismo, nesse sentido de comprar um preço muito baixo das comunidades mais pequenas, que não têm condição de explorar, ou empregar residentes pagando por saca. E olha a diferença da comunidade que não tem recursos para explorar o castanhal. A castanha vai na canoa, é vendida em lata, e para onde que ele vai vender? Ele tenta vender nos municípios próximos, que é Lábrea e Canutama. Então, uma diferença brutal, que isso vai repercutir na renda e nas condições econômicas de cada comunidade. Aí é só para vocês verem que como a exploração do castanhal, numa situação de condições econômicas, requer estrutura, requer barcos adequados, requer mão de obra, requer toda uma infraestrutura por trás que nem toda a comunidade tem condições. E isso vai repercutir, infelizmente, de forma negativa no contexto da sustentabilidade da reserva enquanto toda. Aí, castanha, a mandioca, a farinha, que a farinha ela consegue ser um produto muito mais democrático, não é? Muito mais democrático, porque arregimenta praticamente toda a comunidade, trabalha em conjunto, e já tenho relatos de que, podem observar aí a madeira utilizada para a produção de farinha já está concorrendo com a madeira que vai ser confeccionada para carvão vegetal. Então, nós já temos essa disputa interna aí, que pode ser um problema
mais para frente. Aí, o tipo de negociação que é feito em açaí, que é vendido em latas de 18 litros, né? Aqui a borracha, que desapareceu por falta de oferta, os seringueiros migraram para a questão da pesca. Aqui é o tipo de negociação com outros produtos derivados, muito pouca negociação, vendidos em pouca quantidade, o gado também em pouca quantidade. Aqui uma diferença, a mesma comunidade na seca, para vocês verem que tem dois tipos de produção, uma produção bem sazonal, tipificada no período da seca e no período da cheia. Ó, mesma comunidade na enchente, já é uma outra situação, um outro tipo de atividade econômica. Isso repercute também na questão da sazonalidade e na renda. Eu utilizei o método da professora Laurence Bardan nas entrevistas. A análise quantitativa eu joguei no sistema que eu vou mostrar que eu vou apresentar para vocês como produto da tese, né? E aqui apenas os números de como a comunidade, o resultado 2019 e 2020, as comunidades representam a maior parcela da produção, quase 90% em 2019, caiu para 64% em 2020, porque a pandemia impediu a venda de alguns produtos. Vamos lá, aqui é uma disparidade, né? Toda aquela explicação de infraestrutura repercute em comunidades que conseguem representar, conseguem produzir e vender 31% de toda a produção da reserva. Então, há uma distribuição desigual de renda e de produção dentro da reserva. A SEMA tem conhecimento disso. Então, dentro de toda o material que eu colhi, das entrevistas que eu fiz com os líderes comunitários, eu identifiquei parâmetros que vieram a se configurar o que eu chamei de radar de sustentabilidade. Então, identifiquei comunidades com líder comunitário com perfil empreendedor, se essas comunidades, se esses espaços territoriais tinham controle de castanhal, número mínimo de residentes, 30 pessoas, tanto para trabalhar, para ter mãos para trabalho, quanto para dar uma situação de perenidade, continuidade da própria comunidade. Criei um indicador considerando a produção per capita da comunidade em relação ao PIB per capita dos municípios, para onde vai a produção e para onde eles migram, caso eles saiam da reserva, que é Canutama e Lábrea. E identifiquei também comunidades com produção diversificada e que conseguem ter, dentro do volume de vendas dele, um produto potencial que tem uma oferta e uma demanda já estabelecida, né? E com isso eu consegui fragmentar, um índice de sustentabilidade, que eu chamei de radar, estabeleci agregados, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Das 16 comunidades no agregado, nenhuma comunidade conseguiu estar na faixa verde, que é um alto índice de sustentabilidade. Se ela controla o castanhal, ela não tem um grande número de produtos diversificados e sofre quando há uma queda dessa produção. E toda reserva, no sentido agregativo, atingiu um índice de sustentabilidade não superior a 30% nos dois momentos. Agora eu vou apresentar para vocês eu vou parar esse compartilhamento aqui. Cadê? Se eu conseguir, né? Vai conseguir, sim. Consigo. Eu gostaria vou interromper isso, e vou compartilhar a tela para eu mostrar o sistema para vocês. Eu não estou... Espera aí. Estamos visualizando, Isabel, já. Estão visualizando? Estamos sim, só estou preocupada com o horário, tá? Tá. Estão visualizando o sistema web? Que agora, tem esse radar grande? Né? Tem, na verdade, está as fotos, Isabel, logo a capa dele está nas fotos agora. Não, está aqui. Consegue ver? Eu tô mexendo nele? Consegue? Não, né?
Não, não está. Então, eu compartilhei tela errada. É isso que vocês estão vendo? Deixa eu compartilhar outro. Está aqui, desculpa. Isso que vocês viram é um relatório fotográfico que eu também joguei na web. Agora é o sistema web que vocês estão vendo? Isso mesmo, Isabel. Isso, tá ok. Então, esse sistema é um sistema que permite que o usuário, no caso aqui sou eu, o gestor, quem vai estar manuseando, consiga inserir dados da produção, dados do produto, dados da comunidade, consegue extrair relatórios e consegue, por comunidade, eu vou gerar agora da comunidade Açaituba, tem um extrato de como ela está. Deixa eu acessar novamente aqui, porque eu acho que perdeu. Já vai entrar. Aqui. Pronto. Então, a Açaituba é gerado de forma automática, dando primeiro, agregando as estatísticas de cada comunidade e da própria reserva. Então, por exemplo, a comunidade Açaituba tem 16 residentes, está aí a produção per capita, consegue vender, produz e consegue vender 12 produtos no seu portfólio. O valor da produção foi 144 mil em 2020, em relação à produção média da reserva, que foi 76 mil reais. Então, dá para ver, aqui a base de dados eu consegui gerar 2019, 2020, mas ela é contínua, né? Então, a intenção é que isso se transforme numa ferramenta de gestão para o gestor e, se a gente conseguir, que chegue até o líder comunitário, porque eles não têm muita ideia, né? Pelo que eu pude perceber, vou puxar aqui um relatório de comunidade, né? Para vocês terem uma ideia, aí, por exemplo, a comunidade Nova Vista, que tem na castanha o seu principal produto, por que o índice de sustentabilidade dela não alcançou o nível verde, em que pese que ela tem praticamente 1/3, ela vende quase que 1/3 de toda a produção da reserva. Em 2019 foi 27% que ela conseguiu produzir e vender de castanha. Em 2020 teve uma queda vertiginosa, né? Diminuiu pela metade, enquanto que a produção toda da reserva caiu menos de 3%, exatamente pela comunidade não ter uma diversidade de produção. O impacto na queda da produção e da renda dentro da comunidade foi mais de 60% de um ano para o outro. Então, por isso que ela não atinge o nível verde, porque quando você tem uma produção muito concentrada, enviesa, e você não permite, né, ter válvulas de escape, ou seja, ter outras condicionantes econômicas que possam suprir num caso de queda na produção. Tá? Eu não vou mostrar o outro site, que o outro site é o relatório fotográfico, só se eu tivesse tempo, mas eu vou publicar assim que a tese for defendida. Então, a intenção é justamente criar esses relatórios, criar a possibilidade do gestor da reserva inserir esses dados e ter os dados de cada comunidade e de cada localidade em tempo real, podendo gerar relatórios, imprimir esses relatórios e tomar uma decisão a respeito da gestão. Tá? Então, esse construto ele é totalmente gratuito, foi feito dentro do conceito de internet responsiva, absolutamente gratuito, e ele vai ser doado para o gestor, primeiro para a SEMA e para o gestor da reserva, que é o seu Altemar, que já, inclusive, já sabe até manusear, não tá contando as horas para receber essa base de dados, para ele começar a consolidar 2021. Bom, estourei o tempo, fico aqui à disposição. Está muito bem-vinda, e parabéns, professora Isabel, parabéns à professora Graziela. Por favor, pode retirar o PowerPoint? Pronto. Eu me permito, dada a importância da tua apresentação, antes de abrir para debate e comentários, fazer 2 registros, professora.
O primeiro registro tem a ver com a discussão de hoje de manhã, feita pelo professor Peter Posten e coordenado pela professora Maria Silvia Sais. O que ele pediu é que toda vez que tivéssemos uma intervenção com uma inovação dentro de uma comunidade, seja prontamente identificada a linha de base para depois poder mensurar o impacto dessa inovação. Então, se a senhora puder, eu acho que valeria a pena olhar para o que foi apresentado hoje de manhã, e se for o caso, a professora Graziela poderia fazer a ponte com o professor Peter, para verificar a possibilidade da senhora, na hora de entregar a nova metodologia, o esse radar que a senhora chamou, com as suas indicadores elétricas, poder, depois de 1 ano, 2 anos, poder mensurar e verificar qual o impacto que isso teve. Do ponto de vista de conhecimento de ciência, e tanto para a UEA como para a USP, essa mensuração de impacto em cases muito específico é muito importante. O segundo e último comentário é o que a senhora chamou de dependência de um único produto. Na abertura de hoje de manhã, falamos que a economia deve ser inclusiva e resiliente. Inclusividade a senhora já colocou. O que a senhora chama de dependência de um único produto seria o fator de resiliência, quer dizer, mais a comunidade diversifica suas fontes de receita, mais ela se torna resiliente. Mais ela depende de um único produto, diminui a resiliência. Então, a senhora está construindo, no fundo, um fator de resiliência no caso econômico, financeira, de sustentabilidade, para essa sua comunidade. Para essa reserva. Eu quero te cumprimentar e te agradecer por ter trazido esse conhecimento, e quero abrir agora para quem quiser fazer comentários ou perguntas à professora Isabel. Jacques, Adalberto. Antes do Adalberto falar, Isabel, quando o DINTER foi delineado, o Adalberto estava muito próximo à CAPES, e posso te dizer que um dos motivos de estarmos todos juntos aqui é porque naquela época foi ele que deu uma mão decisiva para o surgimento do DINTER UEA-USP. Então, só é nessa condição qualificada que o Adalberto vai fazer uso da palavra. Obrigada, Adalberto. Jacques, assim você complica a minha vida, Jacques. Mas é para complicar mesmo. Isabel, adorei a tua apresentação. Acho que a gente precisa dessas informações sistematizadas, como você trouxe até aqui. A gente, às vezes, para buscar essa informação, gasta um tempo danado. Por isso que eu tenho insistido muito, Graziela, que a gente tenha, no futuro, um banco de dados com essas informações, parte delas apresentadas aqui pela Isabel. Mas, Isabel, eu queria, na realidade, explorar um pouco a sua impressão pessoal. Quando você transita por essas comunidades, você percebe alguma preocupação do pessoal em termos de aumentar a produtividade no sistema em que eles estão e, portanto, de certa forma, colocar as coisas no limite entre a conservação do ambiente e a produção? Incrível essa tua pergunta. Me dá a oportunidade de eu revelar uma situação qualitativa que eu consegui capturar. Eles falam em sustento. Eles não têm uma visão de aumento de produção no sentido canibalizado como é o mercado. O que eles querem é uma renda. Na realidade, eles disseram para mim, não queremos depender do governo. O governo não chega até aqui. Né? Não chega até aqui. Inclusive, eu fiz em várias comunidades, dei algumas aulas sobre identificar produtos que possam ser vendidos o ano todo, como é o porco, por isso que o porco é importantíssimo, porque se alimenta da várzea, não é caro, e ele consegue vender o ano todo, e produtos sazonais
que vão fazer com que ele tenha rendimento o ano todo. Então, não vi essa situação de um conflito entre a produção, o produzir mais para eles, no sentido de viabilizar uma sustentabilidade, sustento da família. Sustentabilidade para eles é sustentar a família, né? Não vi, né? Interessantíssimo isso. E também uma situação que me deixou muito contente foi que eles estão guardando mesmo a floresta. Eles têm muito orgulho de não ter desmatamento, de não usar a queimada como forma de roçado, né? E eles ativamente estão denunciando qualquer tipo de invasão dentro da reserva. Então, a reserva está altamente preservada, por isso a necessidade da gente ter projetos que consigam, né, dar uma renda sustentável, que não dependa, por exemplo, de situações do governo, que seja a partir deles. Muito bom. Parabéns, Graziela. Parabéns, Isabel. Que trabalho lindíssimo que vocês estão fazendo. Muito bom. Obrigado. Professor Marcial Ferreira, um dos coordenadores também dos projetos apoiados pela FAPESP e FAPEAM. Professor Marcial. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, professor Jacques. Isabel, parabéns pela pesquisa, junto aí com a professora Graziela. É muito interessante e importante, né, para o Estado. Você especificou, né, especificamente sobre... A minha pergunta vai um pouco em direção ao que o professor Adalberto já mencionou, nessa questão de produtividade, né? Você mencionou sobre práticas, né, assim, de uma forma mais geral, que essa comunidade, ou essas comunidades e os residentes aplicam no cultivo da castanha. Né? Sim. Eu queria ver com você e saber se você conseguiu levantar essas práticas mais utilizadas e se eles já têm tido essa percepção de queda de produtividade da castanha, como já tem sido observado em outras regiões. Sim, eu conversei com castanheiros bem antigos, eles estão preocupados, inclusive, com a qualidade, porque existem formas de coletar que perdem muito, há uma perda muito grande de um percentual do castanhal. Então, eles estão preocupados com qualidade, estão preocupados com a quantidade e com a preservação dos próprios castanhais. Por quê? Em que pese que eles são muito duradouros, a própria SEMA ela já iniciou um projeto de mapeamento geográfico dos castanhais. Por quê? Os castanhais que estão identificados já têm, vamos dizer, donos. Você está entendendo? Toda a comunidade, as comunidades já têm um domínio de um castanhal e isso repercute enormemente na renda da comunidade. Então, a diferença é que a comunidade que tem uma infraestrutura como a comunidade Nova Vista, ela consegue, Marcial, ter uma qualidade de produção bem superior e até uma negociação muito melhor com o atravessador, que é direto para o Pará. Eles vendem direto para o Pará, praticamente não tem venda aqui para o Amazonas. E as comunidades que até têm controle de castanhal, mas não têm dinheiro para explorar, não conseguem uma produção muito grande, e aí uma perda, porque eles conseguem levar a castanha de canoa, na rabetinha, para a lábrea, e não conseguem ter na castanha uma fonte de renda. Então, há uma diferença bem grande aí no manuseio. Não foi o foco do meu trabalho, mas eu vou escrever sobre o assunto depois, para contribuir com a parte da pesquisa do professor Jacques. Eu acho que só para complementar, professor Marcelo, assim, como o foco não era as práticas, né, utilizadas, mas os parâmetros ou os elementos que ajudavam para que uma determinada comunidade tivesse melhor, com menos fragilidade do que outra, né? E a gente começou a identificar esses parâmetros, assim, que era ser dono de um castanhal, ter uma organização do trabalho, né, naquela comunidade. A gente foi identificando os elementos, né, mas não entrando assim, especificamente nas técnicas produtivas, né? Assim, então, acho que esse seria, e ainda bem que a gente tem outros grupos de pesquisa que aí podem aprofundar esse olhar.
Muito bem. pergunto isso porque, só um rápido complemento, professor Jacques, porque em uma visita de campo, né, na verdade uma excursão de campo que a gente fez no Amapá, especificamente ali na região do Laranjal do Jari, algo muito comum que já estava sendo visto lá era a migração, né, das comunidades que trabalhavam com castanhas no período da estação chuvosa para locais distantes, né, dessas comunidades, muito por conta de que os castanhais já estavam se tornando muito envelhecidos e de baixa produtividade. Então, não sei se vocês conseguiram levantar isso perante as comunidades e se eles tivessem ou estariam adotando práticas para tentar reverter esse problema. Não, eles ainda não estão fazendo essa migração. Eles ainda preferem ter uma estrutura lá próximo do castanhal. Por isso, a diferença entre comunidades que têm condições de manter uma estrutura próxima do castanhal, que facilita a coleta e possibilita a coleta, porque o atravessador vai até aquela área, mas ainda não está tendo, dentro da Resex de Canutama, uma migração para os castanhais. Nesse momento, até 2019, que eu fiz a visita em loco. Silvia, Carlos e Bia. Silvia, por favor. Na verdade, primeiro eu queria parabenizar todos os palestrantes que foram excelentes das palestras e ajuda muito a gente na construção, né, das nossas análises, né? Eu queria só fazer uma observação e perguntar uma questão para a Isabel, né? Com relação à questão do conhecimento, eu achei ótimo a apresentação da Vanessa e seguida do Justin. Eu só que tenho uma questãozinha para ele, porque, na verdade, a gente tem uma série de informações brasileiras, né, que não estão bem nessa base de dados que você trabalha. Então, teria como a gente trabalhar com esse banco de dados por exemplo, tem uma série de teses de doutorado, de mestrado, que tem muitas informações irrelevantes, né, sobre esses sistemas. Então, eu queria saber se tem como também a gente fazer olhar esse banco de dados. Com relação a Isabel, é a segunda vez que eu te ouço falar, é maravilhoso, é muito bacana ver, assim, primeiro a sua garra, né, nesse trabalho, realmente é muito, muito bacana, né. Eu queria perguntar uma coisa para você, na verdade, é uma pergunta que sai duas, né, que é o seguinte, você tem uma série de informações que essa informação é dada para a comunidade, né, e eu queria saber se você tem alguma informação que vá te leve a informação de que para quem eles estão vendendo, se tem compradores melhores do que outros, e se essa tua informação que você está passando para eles consegue fazer uma mudança em termos de prática, já que eles começam a ter um conhecimento que eles não tinham antes, né, de como o mercado funciona, tal. Então, até que ponto o que você está fazendo está tendo uma relevância em termos de prática para eles, né? Bom, em relação à primeira parte, tem sim, tem diferenças bem brutais, é por isso que, dependendo do produto, por exemplo, o açaí, a comunidade do Açaituba que funciona como um atravessador, que faz o contato com outras comunidades que têm açaí e faz a negociação com o atravessador. No caso da castanha, são duas comunidades, Bacadaru e Nova Vista. E há, sim, diferenças brutais. A falta de informação e uma falta de gestão produtiva, de coordenação da Resex, faz com que a castanha que é vendida pela comunidade Nova Vista consiga ter um preço bem superior à castanha que é negociada, por exemplo, por Santa Maria. Então, há uma diferença brutal em que pese que a SEMA, no caso, os órgãos de controle, colocam o preço médio. Então, a minha intenção com essa gestão é fazer com que cada um insira o preço que vendeu, porque há uma disparidade, para vocês terem uma ideia, o produto castanha, né? O produto castanha, especificamente, ele consegue que ele é vendido uma base de 100 hectares, né, de 1 hectolitro, uma saca de 100 litros, ele variou de R$120 a R$280. Então, é uma
É uma enorme variação de preço, né? Então, há sim essa situação. E na segunda etapa da tua pergunta, a nossa grande intenção é justamente alterar isso, fazer com que eles tenham acesso à própria informação. Lá eles não sabem nem o quanto eles representam da produção em relação à área em que eles estão ali ocupando. Então, há uma ausência de sinalização. Então, sem sinal, não tem como você gerenciar. Então, a intenção é justamente levar esse sinal para eles. Silvia, a gente ainda não levou esses dados, o levantamento da Isabel foi o ano passado, né? Então, foi bem em outubro de 2020, e não foi em 2019, eu acho que ela se confundiu, foi em 2020. Foi em 2020, foi, verdade. Então, as comunidades ainda não viram o sistema, a gente quer, então, agora, nesse momento, passar para o gestor, que também ele tinha dados, assim, não eram tão precisos, e depois também chegue nas comunidades, porque é muito importante, a gente só pode gerenciar, a gente tem que primeiro medir para gerenciar. Então, acho que essa é a ideia, né, de dar transparência, porque esse é um aspecto fundamental, né, que as comunidades, os líderes das comunidades não têm esses dados, e nem os gestores da Resex. Então, parabéns aí pelo trabalho. Carlos? Beleza, boa tarde a todos novamente, prazer grande estar aqui, aprendendo muito com as apresentações que a gente está tendo a oportunidade de ver, né? Parabenizar a Isabel pela apresentação dos dados e a Graziela por ter orientado, né? Eu tenho algumas questões, Isabel, que eu acho que é importantíssimo, algumas sugestões em função de como desenvolver a sua pesquisa, né? Essa pesquisa você fez na Unidade de Conservação Federal, né? Que é coordenada... Não, estadual. É estadual. Resex Canutama, ela é estadual. É estadual. É estadual. É Resex do Canutama. Eu pensei que ela lá no Purus, lá em cima. No Purus, enfim, mas no médio Purus, no meio do Purus. No médio Purus, pois é. Legal. Então a ideia é o seguinte, existe uma diferença, grande diferença até de gestão, entre unidades federais e estaduais, né? E isso tem toda uma lógica, né, de como qual é a atenção que é dada, como é que se desenvolve isso. Isso é muito legal. Seria muitíssimo interessante, em algum momento, talvez um outro aluno, né, sugerir lá o pessoal do DINTER, fazer isso aí nas várias unidades de conservação, para você ter uma noção, como foi dito, né, um controle, uma governança da indicação de como que a gente deve seguir, para ver qual é o melhor caminho, né? O que o Estado está fazendo ou o que a União está fazendo. Eu acho isso importantíssimo, né? Pois é, a FAES, onde eu trabalho, né? Fundação Amazônia Sustentável, ela desenvolve um conjunto de ações em 16 unidades de conservação, né? E há todo um trabalho muito focado em levar ciência, tecnologia. Acho que a FAES é uma das instituições, tem vários doutores por lá, inclusive eu, né, pegando a experiência das instituições de ciência e tecnologia e levar lá na ponta. É uma coisa que, às vezes, a instituição não consegue levar, o governo não consegue levar, então existem as organizações que conseguem, de alguma forma, fazer essa transferência para lá. Nós fizemos um edital, há uns anos atrás, com recursos do Fundo Amazônia, né? E um dos projetos que foi aprovado foi em Beruri, exatamente com castanha, né? Então, ele já tinha uma fábrica em Beruri, mas que estava meio que patinando, meio que empatando, como se diz, e aí com um input de R$150 mil, que não é uma coisa assim tão grande, né? Então, foi pensado tanto na coleta, como na tecnologia, como no processamento, como na embalagem, acompanhando todos os processos, né? Então, especificamente para a castanha, não sei se todos sabem, mas a castanha tem um problema seríssimo de aflatoxina, né? Um fungo que ataca a castanha e pode, inclusive, causar morte, óbito de pessoas que consumirem isso aí. Então, outros países, Europa principalmente, para eles saberem se um produto tem uma origem boa, foi feito um bom tratamento, dosa aflatoxina. Pintou um nível razoável de aflatoxina, cai fora. Então, nós estamos falando em bioeconomia, em trabalho, e isso aí é relativamente fácil, com boas práticas de manejo, não deixar a castanha ficar úmida, né? Então, tem que guardar numa parte mais alta, tem que ter todo um processamento. Lá em Beruri, como eu dizia, foi feita uma reforma,
foi feita uma embalagem, foi criado um layout, eles tiveram aula de matemática financeira, então acho que foi um negócio super legal, né? Então, eu não sei se você viu lá, então, as minhas perguntas básicas. Se você, conversando com o pessoal, ou você presenciou, algum projeto da própria UFAM, né? Eu sei que eles têm vários projetos na nossa Federal do Amazonas, né? Em várias unidades de conservação, fazendo esse trabalho de boas práticas de manejo, né? E se eles têm expectativa de algum momento, em alguma comunidade, em algum município, sei lá, de criar, né? Quer dizer, agregar valor, ao invés de vender a castanha em casca, tal, de agregar o valor, descascar, ter máquinas que vai aprimorar, inclusive embalagem a vácuo, né? O pessoal de Beruri tem tido uma renda bastante significativa com esse apoio que foi dado, né? Desde lá, o ensinamento dos cuidados, a coleta, o transporte, mercado, matemática financeira, o que é empreendedorismo, negócio, quer dizer, tentamos fechar a cadeia como um todo. Eu acho que é um excelente exemplo que a gente pode servir como um marco referencial para ver, né? Era isso. Obrigado e, mais uma vez, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada. Sim, eu observei isso e tem uma espécie de fábrica na cooperativa principal lá, com todos os instrumentos específicos para beneficiar a castanha. O problema é que está fechada há 3 anos, sem qualquer tipo de financiamento, houve o abandono. Eu verifiquei que esse projeto foi implantado lá, eu cheguei a ver as embalagens, como você disse aí, tudo eu vi em loco. Eu tenho fotos lá, acho que mais de 50 fotos que eu tirei junto com a parte de beneficiamento de castanha, mas está parada há mais de 3 anos, porque ele justamente não tem sustentabilidade para a cooperativa, para comprar a produção dentro da reserva, porque é muito longe, muito longe. Para você ter uma ideia, cada inserção na reserva, para mim, custou R$2.000. Você imagina para a comunidade fazer isso? Não tem condições. Então, a cooperativa abandonou, ou foi abandonada, não consegui chegar nessa situação, só que está fechada há mais de 3 anos e não tem financiamento para que compre essa castanha e dê um sinal para o comunitário. Por isso que ele vende direto para o atravessador. Para você ter uma ideia, Carlos, o atravessador vai até a área do castanhal, porque a negociação é feita em tempo de cheia, né? Então, ele consegue ir pelo furo, ele consegue ir até a área de castanhal. Então, tudo isso que você falou tem, mas está parado. Infelizmente, parou. Legal, você vê que falta gestão, né? E o Fundo Amazônia, quando financiava, achou que tudo isso é besteira, os nossos governantes, né? Dos 18 projetos que foram aprovados lá nesse edital da FAES, eu não sei se o Jacques acompanhou, mas o Adalberto sim, porque ele faz parte do conselho mais presentemente nas reuniões, né? Resultados fantásticos, e um deles foi exatamente de Beruri, foi até o governador e deputados visitar para dar um clima até político e tal, e eles estão indo muito bem. Obrigado. Olha, nós vamos fechar com o tema do Fundo Amazônia, porque esse é um tema que nos é muito caro, mas eu vou passar primeiro a palavra à Bia, depois disso eu queria fechar, então, com o tema do Fundo Amazônia. Por favor, Bia. Na verdade, eu posso até fazer essa reflexão amanhã, mas é que eu não queria... Primeiro, eu quero também parabenizar tanto a Isabel como a Graziella, nós também estamos aí na busca dessas informações, um dos nossos pesquisadores é da UFAM, Henrique Pereira, e um dos seus alunos também nessa busca, enfim, de informações e averiguações na produção de fitotrápicos em unidades de conservação, mas voltar um pouco, eu fiquei aqui, ficou martelando as discussões feitas anteriormente pela Vanessa e pelo Justin, só para colocar um pouco aquilo que já foi falado de manhã, a questão do conhecimento. A gente exaltou muito a importância do conhecimento local, tradicional, a valorização desse conhecimento desses projetos que nós estamos trabalhando, dado que nós estamos falando de comunidades ribeirinhas e comunidades extrativistas, enfim,
E o Justin, ele fez muito um levantamento junto ao conhecimento científico, a redes de pesquisa, a produção científica, nós também estamos fazendo a mesma coisa. Então, só para deixar, talvez, para amanhã nós podemos discutir como conjugarmos o conhecimento tradicional com o conhecimento científico, dado que algumas das premissas vão aí, né? Valorizar o conhecimento tradicional, como o Paulo Moutinho falou hoje de manhã também, a importância disso, mas o Justin foi bem na linha do científico, e se não tiver o científico, se não tiver as redes, uma cadeia não se sustenta. Então, talvez lançar essa discussão, podemos fazer amanhã, adiantada a hora, mas, enfim, não queria deixar passar essa reflexão também, porque a nossa reflexão vai na mesma linha. Justin? Sim, só para responder rapidamente para o comentário da Silvia Sais, que é muito bem-vindo, é absolutamente pontual também, o fato que o Web of Science realmente tem um viés muito forte para a literatura internacional da língua inglesa, que geralmente em ciência a gente pode descartar muito das coisas locais como não muito importantes. O problema quando estamos conversando ou pensando em impacto local direto, isso é muito importante. Um dos problemas com isso que você mencionou, os repositórios, que atualmente no Brasil não tem nada regular sobre como o repositório está guardado, o que dificulta muito a acessibilidade, tanto em mensuração quanto, na verdade, em acesso. Então, enquanto muitas vezes tem fontes muito grandes de informação, são de difícil acesso, mas só para completar, a próxima etapa dessa pesquisa, eu vou transferindo para a base Dimensions, que incorpora muito mais recursos locais, é tipo uns 4, 5 vezes o tamanho de Web of Science, que também incorpora pré-print, Cielo, tipo essas fontes que são mais importantes para a produção latino-americana. Mas obrigado, mas pode dizer por enquanto, isso é muito mais tipo, um teste de conceito, se está funcionando, porque é relativamente intensivo de fazer, quero fazer isso antes de ver a literatura inteira, mas não, obrigado, é uma coisa que eu vou ter que considerar. Muito bem. Eu vou passar a palavra na sequência de quem fez uso da palavra, o Justin acabou de falar, então vou passar primeiro a palavra à Vanessa, para saber se ela tem uma consideração final. Em seguida, para a professora Isabel Seabra, e depois eu vou fazer um comentário sobre o tema Fundo Amazônia, e depois eu passo a palavra ao Alberto para encerrar. Vanessa, algum comentário sobre a sessão da tarde, ou eventualmente sobre a sessão da manhã? Sim, eu tenho duas questões rápidas. Justin, acho que essa ponderação aí da professora Silva é fundamental, porque o conhecimento gerado nas universidades da região norte não necessariamente estão em inglês. Eu acho que pouco provável que muita coisa esteja até indexada nessas bases, né? Tem muita coisa gerada que provavelmente ficou em teses, dissertações, e que o objetivo acaba não sendo produzir para publicar, mas produzir para transformar um conteúdo, uma pesquisa para transformar uma realidade local, né? Enfim, algumas questões aí para você avaliar, porque acho que é importantíssimo esse levantamento que você fez, mas o desafio é grande, né? Considerando que a gente não tem uma base e ferramentas de filtro para você poder fazer a bibliometria, a revisão sistematizada, né? E com relação à apresentação da Isabel e da professora Graziella, só queria dar os parabéns. Eu até estava comentando no paralelo com a professora Grazi que, Isabel, realmente você fez um doutorado acadêmico com produto tecnológico e com um propósito de transformação social na região que você dedicou a estudar. Você está de parabéns, viu? E excelente, gostei muito. Obrigada, é isso, professor. Na sequência do que a Vanessa mencionou, professora Isabel, eu peço para a senhora e a Graziella considerar o projeto Bioeconomia, FAPEAN, FAPESP, como o seu laboratório para os próximos 2 anos. Quer dizer, tudo que a senhora precisar, dentro dos recursos que temos, que não são muitos, mas existem, para que o seu projeto passe a se tornar parte desse projeto, e conte com o que for possível da nossa parte, tanto da professora Adalberto como eu, da Graziella e dos demais integrantes como pesquisadores.
convidamos a senhora a integrar esse nosso projeto com uma das suas pesquisadoras ativas. Com isso, nós estaremos encerrando, antes de passar a palavra ao Adalberto, mas eu, a menos que tenha alguém que queira fazer uso da palavra, eu vou me referir a um fato que aconteceu na última sexta-feira. Sexta-feira, o atual ministro de Meio Ambiente foi num espaço relativamente aberto, quer dizer, havia 150 pessoas, na sua maioria empresários. Ele foi fazer uma apresentação sobre o que quais são as prioridades do atual, vamos dizer, do atual ocupante do Ministério do Meio Ambiente. Ele dividiu a apresentação dele, que foi de em torno de 25 minutos, em duas partes. A redução do desmatamento e a preparação da reunião de Glasgow. O que foi muito claro é que o atual ocupante soube se apropriar de uma nova terminologia, uma terminologia que está, por exemplo, nas apresentações que ocorreram no final de abril, na reunião, vamos dizer, articulada, organizada pelo governo norte-americano. Aquele discurso que foi lido pela presidência, essa terminologia foi apropriada pelo atual ministro. Ele se dirigiu também numa reunião em Londres, onde tiveram uma discussão, e ficou muito claro que se houve, de um lado, uma preocupação de aprimorar o vocabulário, na postura, continua sendo essa postura de dizer que, na medida em que os países desenvolvidos não cumprem as promessas do Fundo Verde e de outras promessas de cunho financeiro, fica muito difícil o atual governo cumprir com as metas que tinham sido estabelecidas em 2015 e que foram revistas em 2020, condicionando o cumprimento de metas à obtenção de recursos. Nessa ocasião, foi feita uma pergunta muito curta ao atual ministro. Foi dito o seguinte: diante dessa retórica construtiva, quais são os entendimentos atuais para voltar a acessar os recursos da Noruega e da Alemanha já internalizados no BNDES? Houve uma reflexão de 15 segundos e a resposta que o atual ministro deu foi a seguinte: esse assunto está na esfera da vice-presidência da República, que está, no momento, negociando com os embaixadores. A conclusão que eu quero chegar é o seguinte: de nada adianta o atual governo federal querer argumentar na obtenção de recursos externos se não se resolve o que vai ocorrer do ponto de vista de entendimento com recursos já doados ao Brasil e internalizados no BNDES, com os exemplos que o Carlos Bueno acaba de mostrar, que são projetos não só exitosos individualmente, na sua grande maioria, como também o Fundo Amazônia foi objeto de uma avaliação externa. A professora Vanessa Pinsky e eu escrevemos um artigo sobre isso, chamado Bioma Amazônia, Fatos e Atos, e que mostra que foi um tiro no pé para o Brasil suspender as comissões que deliberavam sobre o destino dos recursos do Fundo Amazônia. Então, a situação presente, nós estamos em torno de 100 dias do início da reunião de Glasgow. Existe um governo federal que está argumentando que precisa de recursos externos para poder viabilizar suas metas, quando uma boa parte dos recursos externos, inclusive no valor que tinha sido prometido para expandir o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, estão no BNDES depositados sem possibilidade de uso em função das decisões tomadas no âmbito desse ministério. É o depoimento que eu queria passar à senhora e aos senhores e que tem a ver com o Fundo Amazônia. Com isso, caso haja alguma manifestação, por favor, levante a mão, caso contrário, eu passo a Adalberto Val para fazer o encerramento dessa discussão. A Vanessa acaba de colocar o endereço digital do artigo que descreve esses atos e fatos com relação ao Fundo Amazônia, e também o Carlos Bueno colocou, minutos atrás, o link para a página 22, onde o Adeodato, o jornalista que lidera a página de bioeconomia, divulgou
àquele plano estadual de bioeconomia do estado do Amazonas. Isso está no chat e vocês podem retirar esse link do chat. Adalberto, a palavra é sua para encerrar, e antes disso eu quero agradecer os expositores. Amanhã nós estamos indo para o tema do cacau, nós teríamos vários outros temas que estão na programação, temos vários coordenadores de projeto que nos acompanharam na tarde de hoje, o professor Mário, o professor Merciel, a professora Bia, enfim, o professor Porto, enfim, são todos vários coordenadores, o Sérgio, o Rafael, são todos coordenadores de projetos que nos acompanharão à tarde e que eu espero que estejamos todos novamente amanhã, tanto na parte da manhã, que começa às 11 horas, para os expositores nós começaremos sempre 15 a 20 minutos antes, e na parte da tarde nós prosseguiremos com o DCP da Unicamp e outros projetos. Adalberto, a palavra é sua. Obrigado, Jacques. Compartilho inteiramente com você essa questão do Fundo Amazônia. Eu era membro do comitê de manejo do fundo, junto ao BNDES e à FINEP, quando, na realidade, a gente acabou tomando conhecimento que o Conselho estava totalmente desfeito por conta desse ato, eu diria, sem pensar adequadamente e que levou à suspensão do investimento dos recursos. Eu queria rapidamente fazer alguns comentários. O primeiro deles é que, puxa vida, que fantástico que foi essa tarde, o final da manhã, essa tarde agora. Eu tive algum problema de internet no final da manhã, afinal de contas estamos na Amazônia, mas agora, à tarde, eu consegui acompanhar as apresentações todas. Eu acho que a gente toca a ponta de um iceberg imenso. Cada vez que a gente toca um ladinho da coisa, emerge um vasto conjunto de outras informações. Dois aspectos que eu acho que a gente precisa sublinhar. O primeiro deles é que o etnoconhecimento e o conhecimento contemporâneo advindo da ciência não são excludentes. Eles podem conversar e têm muito a trocar. Recentemente, a Academia Brasileira de Ciências admitiu como um dos seus membros um indígena tradicional da Amazônia por conta exatamente dessa possibilidade que cada vez vai se tornando mais concreta e deixando de ser possibilidade. Portanto, essa interlocução ela é possível, ela é viável e eu acho que ela enriquece a ciência contemporânea. Acho que a gente precisa investir nesta área. A segunda coisa que eu acho que é extremamente importante, eu acho que quando a Isabel fez a apresentação dela, mas também a Vanessa, eu acho que o país precisa imediatamente retomar o trabalho de extensão, eu já disse isso numa das nossas reuniões, o trabalho de extensão que era feito antes no país. A gente precisa ter pessoas treinadas, capazes de chegar nas comunidades e fazer o acompanhamento desses processos para não ter equipamentos extremamente importantes deixados de lado. Ou então o uso de tecnologias inadequadas ou que poderiam ser melhoradas diante dessas mudanças todas que a gente vem observando nos cenários ambientais todos. Acho que a gente pode caminhar para esse lado e acho que isso é extremamente importante dentro desse contexto. Por fim, eu queria, e deixei, Vanessa, propositalmente para o fim, porque eu acho que a sua apresentação foi sublime no aspecto de contemplar, dentro dos conceitos, as diversidades todas que a gente tem comentado por aqui. Tá certo? Eu acho que quando você elaborou essas propostas conceituais, elas foram extremamente importantes dentro
do contexto. E a pergunta que você deixa para o final, o tamanho do mercado deve direcionar o desenvolvimento de uma cadeia de valor para a diversidade na Amazônia? Eu acho que uma resposta parcial disso nasce ou está nascendo na tese da Isabel. Quando você vai para o interior, quando você vai para as comunidades, e que a comunidade diz o seguinte: olha, eu estou preocupado com o meu sustento, não quero saber de exportação, não quero saber de crescimento de mercado mundial ou coisas desse tipo, eu quero viver bem, eu quero viver com o sustento que eu posso gerar a partir disso. Eu acho que este conceito a gente precisa trazer para isso. Por isso que fui muito crítico ao trabalho do Kolovsky, tá certo? Eu acho que a gente precisa acompanhar isso mais de perto. Eu não tenho nada contra a exportação e nada contra o enriquecimento, mas a gente tem que aí buscar um equilíbrio das coisas, tá certo? Como a gente disse já várias vezes, sem floresta a gente está dando um tiro no pé, tá certo? Principalmente do agronegócio brasileiro, que é o principal item do nosso mercado internacional. Então, colocar uma tora de mogno no bolso de alguém aqui na Amazônia significa tirar o sustento de milhares de famílias em outros lugares do país. Então, eu acho que a gente precisa acompanhar esta questão toda. E é isso, eu acho que a gente tem aí um tremendo de um iceberg e a gente está só colocando a mão nas pontas desse imenso desafio que a gente tem chamado Amazônia. Muito obrigado, eu adorei todas as apresentações que a gente teve essa tarde e acho que foi muito bom. Professora Adalberto, só uma complementação bem rápida, e dar os créditos que o conteúdo da minha apresentação, com exceção do que está citado, ele é fruto da consolidação de discussões e reflexões do nosso grupo de trabalho, do nosso projeto Bioeconomia, nas nossas reuniões semanais, às segundas-feiras, e especialmente a última reunião foi onde eu fiz muitas anotações das nossas discussões, muito puxado pela sua reflexão, professor Val. Então, dar os créditos corretamente de que eu fui uma facilitadora de consolidar o que a gente tem discutido e refletido ao longo dos últimos meses, né? Mas sem a sua perspicácia, isso não ia para um PowerPoint tão bem elaborado. Parabéns, Ana. Obrigada, professor.